E se as manchetes que você lê hoje fossem os sinais profetizados pela Bíblia, se desenrolando bem diante de seus olhos? Amado irmão, amada irmã, hoje queremos mergulhar nas profundas águas da profecia bíblica. Uma pergunta ecoa em nossos corações: será que estamos realmente vivendo os últimos dias? Quando olhamos para o cenário atual, percebemos que os sinais estão diante de nós. Mas será que estamos atentos? Será que estamos vendo o que Deus está nos mostrando? A morte de um grande líder, o Papa Francisco, e o surgimento de um novo Papa podem ser o marco que vai desencadear uma das maiores profecias do Apocalipse. O que a Bíblia nos diz sobre o falso profeta e o papel da Igreja Católica nas profecias do fim? A resposta está nas Escrituras e ela pode ser mais próxima do que imaginamos. Prepare-se, porque hoje vamos juntos explorar os mistérios do fim dos tempos e entender como eles se conectam com a Igreja que vemos hoje. Deus está nos chamando para a vigilância, para estarmos despertos, porque o tempo está se cumprindo diante de nossos olhos. Que esta reflexão toque profundamente seu coração e desperte em você uma nova compreensão sobre os tempos em que vivemos. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você está pronto para desvendar os segredos do Apocalipse. Curta e se inscreva para não perder nenhuma revelação. O falso profeta descrito no livro de Apocalipse não é um personagem isolado, mas uma figura central em um cenário de engano e sedução global. Em Apocalipse 13:11, a palavra de Deus nos revela uma visão aterradora, mas essencial para os tempos que vivemos. Depois, vi outra besta que subia da terra e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Ao falarmos sobre o falso profeta, é importante compreender que ele não será apenas um líder qualquer, mas um líder religioso, possuidor de grande influência e de um poder sobrenatural que vai enganar milhões, levando-os a adorar a besta e a tomar a marca, que é símbolo de submissão ao anticristo. Que imagem é essa? Um cordeiro de aparência pacífica e inofensiva, mas que esconde a voz do dragão, ou seja, a voz de Satanás. O falso profeta, tal como esta besta, terá a aparência de um líder piedoso, alguém que se apresentará como portador de uma mensagem de paz, de espiritualidade, talvez até de esperança. Mas suas palavras serão cheias de engano. Suas intenções serão malignas e ele será usado para cumprir um propósito muito mais sombrio do que podemos imaginar. É precisamente aqui que a diferença entre aparência e essência se torna crucial. O falso profeta se camuflará em um manto de religiosidade, com discursos que podem até soar como cristãos. Mas ao fundo de tudo isso, o que ele prega é a adoração ao anticristo. O texto bíblico é claro ao dizer que ele exerce toda a autoridade da primeira besta, referindo-se ao anticristo, e faz com que as pessoas se prostrem diante dele, adorando não somente sua imagem, mas aceitando suas doutrinas falsas e pervertidas. O falso profeta, com suas mentiras travestidas de verdades, estabelecerá uma nova religião, uma nova ordem mundial, espiritual, que será capaz de enganar até mesmo os eleitos, se possível com sinais e prodígios. Ele será o porta-voz de um novo sistema de adoração, um sistema que mistura a religiosidade com poderes demoníacos. A sedução será tal que muitos, sem entender as verdadeiras intenções por trás das palavras e milagres, se entregarão a ele. Achou impactante? Deixe um like e comente "fogo" para mostrar que você está ligado nessa revelação. Inscreva-se e fique até o fim. Tem algo surpreendente. A influência do falso profeta será tamanha que ele usará milagres falsos para convencer as pessoas a seguirem sua liderança, levando-as à idolatria e à marca da besta.
não será uma simples questão de aderir a um novo líder político ou religioso, mas uma questão de adoração. Aquele que ceder à sua pressão, que se render à sua influência, não estará apenas se submetendo a um governo terrível, mas estará adorando a Satanás e se distanciando do único Deus verdadeiro. Este líder, que inicialmente parecerá ser um grande benfeitor da humanidade, será na realidade um mestre da enganação, que usará sua posição para garantir que o anticristo seja aceito em toda a terra. Ele estabelecerá um culto mundial não apenas a si mesmo, mas ao próprio anticristo, sendo o braço direito da besta. Esse culto será alimentado por milagres e maravilhas, e muitos se deixarão cegar, acreditando que estão adorando a um ser divino. Mas a verdade, irmãos, é que estarão adorando àquele que é a origem de todo o mal, Satanás. O falso profeta, portanto, será um mestre da hipocrisia. Ele se apresentará como uma pessoa de Deus, mas estará levando o mundo para a perdição. E a pior parte disso tudo é que muitos, em sua busca por algo divino, se deixarão seduzir. Ele falará palavras doces, mas a voz que sairá de sua boca será a mesma voz do dragão. Como uma serpente, ele usará artifícios para enganar, para iludir, para atrair a adoração para o anticristo. Muitos serão atraídos por seus milagres, acreditando que ele tem poder divino, mas na realidade o poder que ele tem é um poder demoníaco que vem diretamente do inferno. Agora, irmãos, pensemos juntos. Se essa figura do falso profeta está tão bem escondida, tão disfarçada de piedade, como podemos nós, como cristãos, nos proteger desse engano? O falso profeta não virá de uma terra distante, mas será uma figura religiosa influente com uma autoridade capaz de manipular milhões. Ele não usará armas físicas, mas sua maior arma será o poder da sedução espiritual, da falsa paz, da falsa esperança. Ele vai enganar até os mais devotos, aqueles que buscam sinceramente a Deus, mas que não têm discernimento espiritual suficiente para perceber o mal disfarçado de bem. Ei, você está acompanhando? Curta agora e comente. Vigiai. Para mostrar que está firme na verdade, não saia, porque o final vai te impactar. É crucial que, como filhos de Deus, cultivemos um espírito de discernimento. Precisamos conhecer a Bíblia profundamente, não para ser sábios, segundo os padrões do mundo, mas para ser guiados pela sabedoria que vem do alto. O falso profeta, ao contrário do que muitos pensam, não virá de forma explícita, como um ser maligno que todos possam facilmente identificar. Ele virá com a aparência de algo bom, de algo desejável, de algo que chama a nossa atenção e nos seduz. É justamente essa sedução que torna a ameaça ainda mais real e perigosa. Precisamos estar firmes em nossa fé, alicerçados nas promessas de Deus e no poder de sua palavra. O Senhor nos alertou a vigiar, a estarmos atentos às tentações que surgem de várias formas. Não podemos ser como aqueles que, seduzidos pelas palavras doces do falso profeta, se afastam da verdade de Deus. Precisamos compreender que a luta contra o engano é uma batalha espiritual, onde não basta conhecer a verdade, mas é necessário viver a verdade em cada área da nossa vida. O falso profeta não só enganará as massas com sua aparente piedade, mas fará com que os adoradores do anticristo se submetam a um sistema de controle global. E esse controle será marcado pela marca da besta, a qual, de acordo com as Escrituras, representará a total submissão ao sistema do anticristo. A marca da besta não será apenas um símbolo físico, mas representará uma escolha espiritual. A escolha entre a verdadeira adoração a Deus ou a falsa adoração ao anticristo. Por isso, o alerta que vem das Escrituras é claro: não nos deixemos enganar. O falso profeta será um líder religioso,
mas sua agenda será controlada por Satanás. Ele usará sua posição de influência para fazer com que todos se curvem diante do anticristo, tomando a marca da besta. Devemos, então, fortalecer nossa fé, nosso discernimento e nossa vigilância para que, no tempo devido, possamos resistir ao engano e permanecer firmes na verdade que vem de Deus. Ao olharmos para a Bíblia, em Apocalipse 17, 3-4, encontramos uma imagem poderosa e simbólica que tem sido motivo de muita reflexão. E vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlata, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia de sua prostituição. Essas palavras escritas por João apresentam uma visão profundamente significativa que se conecta diretamente com os eventos do fim dos tempos. O que significa essa mulher, essa grande prostituta que se assenta sobre a besta? Quem é ela? E qual é seu papel nas profecias que estamos vivendo? A figura da mulher que está sentada sobre 7 montes não é por acaso uma representação simbólica. Sabemos pela história e pela geografia que a cidade de Roma, sede da Igreja Católica, é famosa por estar localizada sobre 7 colinas. Não é difícil perceber que essa descrição bíblica, além de ser literal, também carrega um forte simbolismo espiritual e profético. A Igreja Católica, com sua sede em Roma, é sem dúvida uma das instituições mais poderosas do mundo, com uma influência histórica, política e religiosa imensa. Mas qual o papel dessa instituição nas profecias do fim dos tempos? Será que, sem querer, ela está cumprindo um papel predito pela palavra de Deus? A imagem de Apocalipse 17 fala de uma mulher que exerce grande poder e influência sobre as nações. Ela é descrita como a grande prostituta, o que sugere que, embora pareça ser uma figura de autoridade religiosa, ela está envolvida em práticas que são contrárias à pureza e santidade de Deus. Essa mulher, a Babilônia, é uma representação de uma religião ou sistema que se desvia da verdadeira adoração a Deus. Não é uma religião pura, mas uma mistura de verdades distorcidas e engano, levando aqueles que a seguem à idolatria e à apostasia. O que a Bíblia nos ensina é que a prostituição espiritual é a idolatria, a adoração a deuses falsos e o abandono da verdadeira fé. Será que a Igreja Católica, por sua vasta influência global, está de alguma forma envolvida com essa prostituição espiritual? O papel que ela desempenha nas profecias do fim dos tempos é um questionamento que nos desafia a refletir profundamente. A Igreja, sendo um dos maiores pilares de fé em todo o mundo, tem, de fato, sido um centro de devoção para milhões de pessoas, mas também tem sido alvo de muitas críticas, principalmente no que diz respeito à veneração de santos, imagens e práticas que podem ser vistas como idólatras. Aqui vemos a descrição de uma religião que mistura riqueza, poder e luxúria com práticas que são contrárias à santidade de Deus. Esse cálice de ouro, cheio de abominações, é uma representação clara das práticas idólatras que distorcem a verdadeira adoração. A Igreja Católica, por mais que pregue o amor e a salvação, tem sido criticada por suas práticas que muitos consideram idólatras, como a veneração de imagens e santos. Será que, sem perceber, ela está se tornando uma parte do sistema profético do fim dos tempos? Apocalipse 17:6 nos diz que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Essa é uma das passagens mais perturbadoras, pois sugere que essa grande prostituta será responsável por perseguir e matar os seguidores de Cristo. A história da Igreja Católica tem muitos capítulos de perseguição, especialmente
durante a Inquisição, onde aqueles que se opunham à doutrina católica eram considerados hereges e muitas vezes mortos. Essa perseguição a verdadeiros cristãos, embora parte da história antiga, não pode ser ignorada ao se refletir sobre o papel que a Igreja Católica pode desempenhar nas profecias do fim dos tempos. Em um contexto mais moderno, a Igreja Católica também tem sido associada a um movimento ecumênico, buscando unir diversas denominações cristãs e até outras religiões com o objetivo de promover uma paz mundial. Essa busca por uma unidade religiosa é uma das características da Babilônia, a grande prostituta que seduz as nações com falsas promessas de união, mas que, na verdade, desvia as pessoas da verdadeira fé em Cristo. O ecumenismo da Igreja Católica pode ser visto como uma tentativa de preparar o terreno para a vinda do Anticristo, que, segundo a Bíblia, vai exigir adoração universal. É importante ressaltar que a questão não é atacar a Igreja Católica como instituição, mas analisar, à luz das Escrituras, o seu papel nas profecias do fim dos tempos. A Igreja, assim como qualquer outra denominação cristã, pode ser usada por Deus para a salvação de almas, mas também deve ser vigilante para não cair nos enganos que as Escrituras alertam, especialmente aqueles que envolvem a adoração a ídolos e a busca por poder terreno. A questão central aqui não é uma acusação direta, mas uma reflexão sobre como as Escrituras podem estar se cumprindo. Apocalipse 17 também diz que a mulher está sentada sobre a besta, o que nos dá a entender que há uma aliança entre essa mulher, que representa um sistema religioso corrompido, e o Anticristo, que será o governante de uma nova ordem mundial. A Igreja Católica, com seu imenso poder, poderia ser a peça central desse sistema, sem saber, talvez, que está sendo usada para enganar as nações. A descrição de Apocalipse 17 é um alerta para todos nós. A Bíblia nos exorta a vigiar, a não nos deixarmos enganar por aparências. A mulher que se assenta sobre a besta, com sua falsa espiritualidade e idolatria, tem sido uma característica que a Igreja Católica precisa refletir. Será que a Igreja Católica, em sua busca por unidade e poder global, pode estar se alinhando, sem querer, com as profecias do fim? O momento é de discernimento. A Igreja deve sempre buscar estar alinhada com a verdade de Cristo, sem se desviar para práticas que podem ser consideradas idólatras ou enganosas. Se essa mensagem está mexendo com você, curta e comente Amém para se unir a essa reflexão. Inscreva-se agora e não perca o final. Tem uma surpresa te esperando. Por isso, é vital que, como cristãos, busquemos sempre a verdade da Palavra de Deus, analisando cuidadosamente as ações e os ensinamentos que nos são apresentados. Não podemos ser cegos aos sinais dos tempos. Deus nos deu sua palavra para que possamos discernir o que está acontecendo ao nosso redor e não nos deixarmos enganar pelas mentiras do inimigo. A Igreja Católica, como qualquer outra igreja, deve sempre examinar seus próprios caminhos para garantir que está seguindo a Cristo de maneira pura e sem desvios. Este é um tempo de grande vigilância e reflexão. A figura do falso profeta, conforme descrita no Apocalipse, é uma das mais imponentes e perigosas do livro. Ele se apresenta como alguém que tem a autoridade e a capacidade de enganar as massas, mas sua verdadeira natureza está oculta por trás de uma fachada piedosa. Apocalipse 13, 11 a 17, nos fala dessa besta que sobe da terra com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que fala como um dragão. Aqui vemos uma das maiores características do falso profeta. Ele terá a aparência de um líder benigno, de um guia espiritual, mas suas palavras e ações serão, na verdade, impulsionadas pelo poder do próprio Satanás.
Ele irá enganar muitos, levando-os a adorar o anticristo e a aceitar a marca da besta. Essa descrição nos desafia a refletir sobre quem poderia desempenhar esse papel nos dias de hoje. O falso profeta, de acordo com a Bíblia, não será alguém facilmente reconhecível pela sua aparência externa, mas sim pelo que ele representa e pelos frutos que sua liderança irá gerar. Ele terá uma aparência de piedade, mas suas intenções serão ímpias. Ele será, ao mesmo tempo, um grande sedutor, enganando aqueles que não estão profundamente enraizados na verdade da palavra de Deus. Agora, ao olharmos para a história da Igreja Católica, com seu papado centralizado em Roma, podemos questionar: será que o papado se encaixa nessas características? O que a Bíblia nos diz sobre o papel de um líder religioso que se apresenta com autoridade, mas cujas ações e ensinos podem, de alguma forma, refletir a essência do falso profeta descrito no Apocalipse? O papado, ao longo dos séculos, tem sido uma instituição poderosa e influente, com enorme poder religioso, político e social. Como uma autoridade religiosa mundial, o Papa tem sido visto por bilhões de pessoas como a máxima expressão de liderança espiritual. Ele é o líder supremo da Igreja Católica e exerce uma influência que ultrapassa fronteiras geográficas, culturais e políticas. Mas a grande pergunta é: essa autoridade está, em algum momento, alinhada com as características do falso profeta? A figura do Papa tem ou não uma semelhança com a descrição feita no Apocalipse? Quando a Bíblia descreve o falso profeta como alguém que tem a aparência de cordeiro, está se referindo a uma figura que aparenta ser bondosa, mansa, piedosa, mas que por trás dessa fachada fala como um dragão. Isto é, suas palavras estão impregnadas de engano e malícia. O Papa, ao longo da história, tem sido retratado por muitos como uma figura de grande piedade e autoridade religiosa. Mas será que suas palavras e ações, ao longo dos séculos, sempre refletiram a verdadeira autoridade de Cristo? A Igreja Católica, com seus rituais, dogmas e práticas, foi e é uma instituição que tem inspirado devoção em milhões de fiéis. No entanto, também tem sido alvo de críticas por suas práticas que muitos consideram contrárias à pureza da fé cristã. O falso profeta, descrito no Apocalipse, tem o poder de realizar sinais e maravilhas, e muitos dos seguidores da besta são atraídos por esses prodígios. Apocalipse 13:14 nos diz que ele engana os que habitam sobre a terra por meio dos sinais que lhe foi dado realizar à vista da besta, mandando aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Embora a Igreja Católica não tenha a capacidade de realizar sinais tão extraordinários como os mencionados no Apocalipse, é possível observar que, ao longo da história, a Igreja exerceu grande influência sobre seus seguidores, muitas vezes usando de sinais e milagres para fortalecer sua autoridade. A veneração de santos, as indulgências e a crença em milagres atribuídos a imagens e relíquias são apenas alguns exemplos de como as pessoas, ao longo dos séculos, foram atraídas por sinais que foram apresentados como se fossem manifestações divinas. Porém, o perigo maior não está apenas nos sinais, mas na forma como a Igreja Católica tem sido uma defensora de práticas que muitos consideram contrárias à verdadeira fé cristã. A adoração de santos, o culto às imagens, a ênfase na mediação do Papa como representante de Cristo na Terra, são questões que geram controvérsias até hoje. Essas práticas são vistas por muitos como uma forma de idolatria, um desvio da verdadeira adoração a Deus. O falso profeta, conforme descrito no Apocalipse, levará as pessoas a adorar a besta. E é exatamente isso que muitos críticos da Igreja Católica
veem nas práticas de veneração de santos e imagens um afastamento da adoração direta a Deus e um convite à idolatria. Além disso, o falso profeta será descrito como alguém que exerce toda a autoridade da primeira besta, o anticristo. O Papa, ao longo da história, tem sido considerado como a máxima autoridade religiosa, com um poder imenso sobre os fiéis e uma influência sobre o mundo. Mas será que, em algum momento, o papado se alinhou com o poder político de forma a sacrificar a pureza da fé em nome da busca por poder terreno? Será que o papado, ao longo da história, em algum momento, se envolveu com os poderes políticos de maneira a corromper o verdadeiro ensinamento cristão? Quando o papado se envolveu com o Império Romano e posteriormente com outros governos, ele não corrompeu a sua missão de levar o Evangelho de Cristo de maneira pura? O papel do falso profeta, conforme nos diz Apocalipse 17:5, é uma figura central em um sistema religioso corrompido. A Igreja Católica, com seu poder e autoridade, tem sido um pilar de fé para bilhões de pessoas. Mas como toda instituição humana, também tem suas falhas e imperfeições. Será que, em algum momento, o papado se tornou uma representação desse sistema corrupto que leva as pessoas à adoração da besta? Não podemos afirmar com certeza, mas o fato é que a história da Igreja Católica está cheia de episódios de corrupção, abuso de poder e desvio do verdadeiro ensino de Cristo. O falso profeta, por fim, é alguém que fará com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, tomem a marca da besta. O papado, por sua vez, tem sido uma figura central na organização e controle de grandes populações. O papel da Igreja Católica na história da humanidade tem sido decisivo. Mas será que, em algum momento, essa influência será usada para forçar a adoração do anticristo? O apelo da Bíblia é claro: devemos estar atentos aos sinais dos tempos e não nos deixar enganar por aqueles que se apresentam como líderes religiosos, mas cujas intenções são, na verdade, malignas. A questão aqui não é condenar a Igreja Católica, mas refletir sobre como as Escrituras nos ensinam a discernir as falsas lideranças e a verdadeira autoridade de Cristo. O falso profeta não virá com uma máscara de maldade, mas com a aparência de algo bom e piedoso. Por isso, a vigilância espiritual é essencial para todos nós. Devemos examinar nossas próprias vidas, nossas práticas religiosas e nossa adoração para garantir que estamos verdadeiramente adorando ao Senhor em espírito e em verdade, sem nos deixar seduzir pelas falsas promessas de poder e controle. A Bíblia é clara em nos alertar sobre os perigos da idolatria, que não é algo novo, mas tem se infiltrado ao longo da história em várias religiões e sistemas espirituais. Em Apocalipse 13:14-15, vemos uma ordem do falso profeta que manda a todos que façam uma imagem à besta e a adorem. E diz a palavra: e engana os que habitam sobre a terra por meio dos sinais que lhe foi dado realizar à vista da besta, mandando aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta que, ferida a espada, viveu. E foi-lhe permitido dar espírito à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não a adorassem. Este é um momento crucial nas profecias de Apocalipse, pois não se trata de uma mera adoração à imagem de algo, mas a entrega da alma ao engano do anticristo, permitindo que a idolatria atue de forma mais insidiosa do que jamais imaginamos. Aqui vemos a ligação direta entre a adoração à imagem da besta e a prática de idolatria, que de maneira sutil pode estar preparando o caminho para a adoração do próprio anticristo. Em toda a história da Igreja Católica, a veneração de imagens e santos tem sido uma prática central. As imagens de Cristo
da Virgem Maria, dos apóstolos e dos santos são cultuadas por milhões de fiéis ao redor do mundo. Essa prática é muitas vezes defendida como uma forma de honrar os santos e pedir intercessão. No entanto, a questão que se coloca é: até que ponto essas práticas podem ser vistas como idolatria, uma vez que a Bíblia, de forma clara, nos alerta contra a adoração de imagens. A idolatria, como sabemos, é a prática de atribuir a algo ou a alguém a honra e adoração que pertencem exclusivamente a Deus. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus proíbe de forma enfática a fabricação de imagens e a adoração a essas imagens. Em Êxodo 20, 4-5, está escrito: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Essa advertência permanece válida para os cristãos de hoje, pois a essência do mandamento é nos ensinar a dar a Deus a devoção que Ele merece, e não a objetos, símbolos ou figuras. No entanto, muitos defensores da Igreja Católica argumentam que a veneração de imagens e santos não é idolatria, pois, segundo eles, os fiéis não adoram as imagens, mas as usam como símbolos para lembrar e honrar aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus. Essa distinção pode ser importante para muitos, mas ao olharmos para as Escrituras e para a visão profética do Apocalipse, podemos perceber que o engano da idolatria é mais profundo do que simplesmente honrar alguém. A linha entre veneração e adoração é tênue, e o que Deus nos ensina é que qualquer forma de culto a imagens, qualquer forma de direcionar nossa devoção a algo ou alguém que não seja diretamente a Ele, pode nos afastar da verdadeira adoração. Apocalipse 13:15 nos diz que a imagem da besta será dada a espírito para que fale e controle aqueles que não a adorarem. Essa imagem será adorada por todo o mundo, e aqueles que não se submeterem à sua adoração serão perseguidos e mortos. A relação com a Igreja Católica ou com qualquer sistema que incentive a adoração de imagens não pode ser ignorada. O perigo é que, de forma inconsciente, práticas aparentemente inofensivas possam estar criando um terreno fértil para a adoração do anticristo e da besta, que, por sua vez, exigirá que todos se prostrem diante dele e aceitem a sua marca. A idolatria, mesmo que pareça inofensiva, pode ser o primeiro passo para a submissão ao engano de Satanás. Imagine, irmãos, como a adoração de uma simples imagem, algo aparentemente inofensivo, pode se tornar o início de uma escalada para a completa aceitação da mentira. Quando nos acostumamos a direcionar nossa devoção a algo que não seja o Senhor, estamos, de alguma forma, permitindo que nossa adoração se desvie. Isso pode nos tornar vulneráveis, como aqueles que, em Apocalipse, adoram a besta sem saber que estão indo diretamente contra a vontade de Deus. Ainda mais, Apocalipse 13:14 nos diz que a besta enganará os habitantes da terra, fazendo com que muitos a adorem. O falso profeta, com seu poder de fazer milagres, enganará muitos, levando-os a acreditar que estão adorando algo santo, algo legítimo. Mas a verdade é que estarão adorando a imagem da besta, que representa o próprio anticristo, aquele que se opõe a Cristo e a tudo o que é santo. Este é o momento de examinar nossos corações e perguntar: onde estamos colocando nossa adoração? Será que estamos permitindo que a verdadeira adoração a Deus seja substituída por práticas que, embora pareçam boas, podem nos afastar do seu coração? A idolatria não se limita apenas à adoração de imagens físicas, mas pode se manifestar na nossa confiança em qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida, seja um objeto, uma pessoa ou até mesmo
a nossa própria vaidade. Tudo isso é idolatria, e Deus exige que só a Ele demos a glória e a honra que são devidas. A adoração à imagem da besta não será algo feito apenas por aqueles que conscientemente escolheram adorar o anticristo. Ela será, em muitos casos, uma aceitação sutil, quase imperceptível, que começa com pequenos desvios. A igreja que adora imagens, que confia na mediação dos santos, pode estar, sem perceber, cultivando uma disposição para a aceitação do anticristo. Quando os cristãos se acostumam a dar adoração a imagens e santos, é mais fácil para o falso profeta enganá-los, fazendo-os acreditar que a adoração ao anticristo é uma prática legítima. Nós, como cristãos, precisamos estar vigilantes e firmes na palavra de Deus. Precisamos discernir o que é de Deus e o que é do mundo. O Senhor nos chamou para ser santos, separados para Ele, sem nos misturarmos com os enganos deste mundo. Precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e não permitir que nossa adoração seja desviada para qualquer coisa que nos afaste dele. Nossa adoração deve ser pura, sem mistura, e deve ser oferecida apenas a Deus em espírito e em verdade. O que a Bíblia nos ensina é claro. Não devemos fazer para nós imagens de nada que esteja acima ou abaixo na terra, nem adorar esses objetos. Em vez disso, devemos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa força. Ao fazer isso, evitamos o engano do falso profeta e nos mantemos fiéis a Deus, preparados para resistir ao anticristo e à sua marca. O desafio está em nossa vigilância e fidelidade à palavra de Deus, não permitindo que nenhum tipo de idolatria, seja visível ou invisível, tome o lugar do Senhor em nossa vida. A adoração ao anticristo, representada pela imagem da besta, será uma das maiores seduções do fim dos tempos. Mas, como cristãos, temos o privilégio de sermos firmes na verdade, que possamos estar sempre atentos e buscar em Cristo a verdadeira adoração, rejeitando todo tipo de engano que tenta desviar nosso coração de Deus. Em Apocalipse 13, 13 a 14, somos confrontados com uma imagem poderosa e aterradora. O falso profeta, com grande autoridade, fará sinais e maravilhas para enganar as nações. Entre eles, o impressionante ato de fazer fogo descer do céu diante dos homens. O versículo diz: realiza grandes sinais, fazendo até descer fogo do céu à terra diante dos homens, e engana os que habitam sobre a terra por meio dos sinais que lhe foi dado realizar à vista da besta, mandando aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Esses milagres são descritos como uma das armas mais eficazes do falso profeta para conquistar as pessoas, seduzindo-as com sua aparente bondade e poder divino. No entanto, ao olharmos com atenção, vemos que o engano não está no poder de realizar milagres, mas no propósito por trás deles: conduzir as pessoas a adorarem a besta e a aceitarem sua marca. A questão que surge então é: como esses sinais e maravilhas podem se relacionar com os milagres que ao longo da história têm sido atribuídos à Igreja Católica? A Igreja tem sido uma figura central em relatos de milagres, muitos dos quais são associados ao papado e às suas práticas. Milhares de fiéis, ao redor do mundo, testemunham curas milagrosas, aparições e outras manifestações sobrenaturais atribuídas a santos e imagens veneradas. Essas experiências têm um grande impacto na fé das pessoas, levando-as a uma adoração profunda e, em muitos casos, inquestionável. O que se torna cada vez mais evidente é que os sinais e maravilhas descritos em Apocalipse 13 são exatamente o tipo de fenômeno que, ao longo da história, tem atraído as massas para a adoração de ídolos e sistemas religiosos falhos. O falso profeta, assim como os milagres atribuídos ao papado,
sabe o poder de um milagre para moldar corações e mentes. Ele usará esses sinais não apenas como uma prova de sua autoridade, mas como uma ferramenta de sedução, levando as pessoas a colocarem sua confiança em algo que não é Deus. Porém, é preciso ter discernimento, porque não é o milagre em si que define se ele vem de Deus ou do inimigo. Ao longo da história, Satanás tem usado sinais e maravilhas como uma forma de engano. Ele se disfarça de anjo de luz, e seus milagres, embora impressionantes, têm um propósito maligno: desviar as pessoas do verdadeiro caminho da salvação em Cristo. Esse engano pode ser sutil, porque muitas vezes os milagres realizados pelo falso profeta parecerão bons, mas sua intenção será sempre desviar as almas da verdadeira adoração a Deus. Quando olhamos para os milagres que foram atribuídos à Igreja Católica, devemos perguntar: esses sinais estão realmente levando as pessoas a Cristo? Ou elas estão se afastando dele, colocando sua fé em imagens e santos? Muitos relatos de milagres são inspiradores e podem ser vistos como manifestações de fé. Mas devemos sempre ter em mente que a Bíblia nos alerta contra qualquer tipo de adoração que não seja direcionada exclusivamente a Deus. Deus é o único que merece nossa adoração e louvor, e qualquer desvio disso pode abrir portas para o engano. O falso profeta em Apocalipse será capaz de realizar sinais que impressionarão as nações. Ele fará com que as pessoas creiam que ele tem poder divino, fazendo fogo descer do céu. Este é o tipo de poder enganoso que, ao longo da história, tem sido usado para enganar multidões. Se olharmos para a história, vemos que os milagres sempre tiveram um papel central na construção de autoridade religiosa. A Igreja Católica, por exemplo, tem uma longa tradição de milagres associados aos santos e à Virgem Maria. Esses milagres são frequentemente apresentados como uma confirmação da santidade dos indivíduos e da veracidade das doutrinas da Igreja. A questão que surge aqui é a seguinte: esses milagres estão realmente conduzindo as pessoas para a verdade revelada por Cristo? Ou estão sendo usados para desviar as pessoas da verdadeira adoração, levando-as a confiar em símbolos, imagens e mediadores humanos? Apocalipse 13 nos alerta que o falso profeta usará sinais miraculosos para enganar até os mais fiéis. E por isso, é fundamental que desenvolvamos um discernimento espiritual baseado na palavra de Deus, para que não sejamos seduzidos por sinais e maravilhas que, embora impressionantes, não provêm de Deus. O falso profeta usará esses milagres como um meio de legitimizar sua autoridade. Ele fará com que as pessoas acreditem que ele é um ser divino que possui o poder de fazer coisas sobrenaturais. Mas a Bíblia nos ensina que devemos testar todos os espíritos, pois nem todo milagre vem de Deus. Jesus advertiu que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas que realizariam grandes sinais e maravilhas, mas que estariam enganando as pessoas. Ele disse em Mateus 24:24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Este é um alerta claro para todos nós. Não devemos ser enganados por milagres ou sinais impressionantes que não estejam de acordo com a palavra de Deus. O falso profeta usará esses sinais para levar as pessoas a adorar a besta, e muitas serão seduzidas por ele sem perceber que estão sendo desviadas do caminho da verdade. Assim como nos dias de Noé, quando as pessoas estavam tão envolvidas em suas vidas cotidianas que não perceberam o julgamento de Deus, hoje também há um grande perigo de nos deixarmos levar pelos milagres e sinais, esquecendo de discernir se eles realmente vêm de Deus.
O papel da Igreja Católica na história dos milagres é significativo, mas devemos sempre questionar: esses milagres estão realmente conduzindo as pessoas a Cristo ou estão perpetuando práticas que desvirtuam a verdadeira fé? A veneração de santos e imagens, embora seja vista por muitos como uma expressão de fé, precisa ser examinada à luz da Escritura. A Bíblia nos chama a adorar a Deus em espírito e em verdade, sem qualquer forma de mediação ou idolatria. E mesmo que um milagre aconteça, devemos sempre verificar se ele está alinhado com os princípios de Deus e com a mensagem de salvação de Cristo. Deus não é contra os milagres, mas Ele deseja que os milagres nos conduzam para mais perto dele, para a sua verdade e para a sua palavra. O falso profeta, ao contrário, usará os milagres para enganar, fazendo com que as pessoas sigam um caminho de adoração falsa. Precisamos ter cuidado, pois o mundo estará cheio de sinais e maravilhas. Mas o que importa é se esses sinais estão nos levando para mais perto de Cristo ou nos afastando dele. Portanto, devemos manter nossa fé firme na palavra de Deus, no discernimento que vem do Espírito Santo e na verdade que encontramos em Cristo. Os milagres não devem ser o fim, mas um meio de nos aproximarmos de Deus. Eles não devem nos seduzir, mas nos conduzir à adoração verdadeira e pura, que é direcionada apenas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, tem sido uma das instituições mais poderosas e influentes em todo o mundo. Sua influência não se limita apenas ao âmbito religioso, mas se estende também ao campo político, social e até cultural. Com sua presença global e sua capacidade de influenciar milhões de pessoas, a Igreja Católica desempenha um papel central na formação das sociedades e na definição de certos aspectos do comportamento humano. No entanto, à medida que os tempos se aproximam do fim, a Bíblia nos alerta sobre um movimento crescente que poderá ter implicações profundas para a fé cristã e para o cumprimento das profecias do Apocalipse. O ecumenismo. O ecumenismo, que visa a união de todas as denominações cristãs e até mesmo a colaboração entre religiões diferentes, tem sido um foco central para a Igreja Católica nas últimas décadas. Esse movimento busca criar uma plataforma de entendimento e união entre diferentes religiões, com a intenção de promover a paz, a harmonia e a solidariedade entre os povos. Contudo, o que para muitos parece ser uma iniciativa positiva e pacífica, pode ter repercussões mais profundas no cenário espiritual e profético, conforme as Escrituras nos alertam. Em Apocalipse 13, 16 a 17, a palavra de Deus fala sobre a marca da besta e o controle sobre as nações. Também faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Este versículo nos traz uma imagem clara do controle total que o anticristo terá sobre as economias e a vida das pessoas durante os últimos dias. A marca da besta será um símbolo de lealdade ao sistema que ele estabelecerá, um sistema global que exigirá submissão total, inclusive no que diz respeito à nossa fé e adoração. A questão então é: como a Igreja Católica, com seu poder e influência, poderia estar contribuindo para a preparação desse cenário global? O movimento ecumênico é uma das chaves para entender como o controle global pode se manifestar nos últimos dias. A Igreja Católica, ao buscar unir todas as denominações cristãs e até mesmo fazer concessões para outras religiões, pode estar preparando o terreno para um sistema mundial de adoração, no qual a verdadeira fé cristã será diluída em nome da unidade e da paz.
Embora o ecumenismo tenha começado como uma tentativa de promover a compreensão mútua e o respeito entre diferentes tradições cristãs, suas implicações espirituais são profundas e muitas vezes ignoradas. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias, a verdadeira adoração será corrompida e o falso profeta usará todos os meios possíveis para fazer com que as pessoas se prostrem diante da besta, aceitando sua marca. Quando vemos a Igreja Católica se aproximando de outras religiões e estabelecendo alianças que vão além do cristianismo, precisamos refletir sobre o que isso pode significar para o cumprimento das profecias. O papado tem, ao longo dos anos, se envolvido em diálogos interreligiosos com líderes muçulmanos, judeus, hindus e até budistas, buscando criar uma plataforma de entendimento e harmonia global. Em Apocalipse, vemos que esse tipo de união, especialmente quando leva à adoração de algo que não é Deus, pode ser uma porta aberta para o anticristo e seu sistema de controle. A marca da besta não será apenas um sinal físico, mas um símbolo de lealdade a um sistema que rejeita a verdadeira adoração a Deus. O movimento ecumênico, ao buscar unir todos sob uma bandeira comum, pode estar se alinhando, sem querer, com a profecia do controle mundial descrito em Apocalipse. A marca da besta não será apenas uma questão de uma simples aceitação de um símbolo. Será uma questão de lealdade total ao sistema que o anticristo estabelecerá. E isso inclui a adoração e o comprometimento com sua autoridade. O fato de que a Igreja Católica está se tornando cada vez mais uma voz influente nesse movimento global de união religiosa pode ter implicações mais profundas do que imaginamos, pois a verdadeira fé cristã pode ser gradualmente diluída em nome de uma falsa unidade. Além disso, a Bíblia nos alerta sobre o poder econômico e político que o anticristo terá nos últimos dias. Apocalipse 13:17 descreve como a marca da besta será usada para controlar a economia, impedindo que as pessoas comprem ou vendam sem ela. Isso nos mostra que o controle global não será apenas espiritual, mas também material. A Igreja Católica, com sua influência sobre milhões de pessoas e sua presença em praticamente todos os continentes, pode desempenhar um papel crucial na implementação desse sistema global. O papado, com seu poder de direcionar os fiéis e suas vastas redes de influência, tem o potencial de ajudar a estabelecer um sistema que, embora inicialmente pareça ser algo positivo, será, na verdade, uma grande armadilha espiritual, levando muitos a se submeterem ao sistema da besta. Não podemos ignorar o fato de que a Igreja Católica, com sua vasta rede de instituições educacionais, políticas e de caridade, tem o poder de moldar a opinião pública e direcionar as ações das massas. Esse poder de influência, se não for devidamente discernido, pode ser usado para estabelecer uma ordem mundial que, sem querer, facilita a ascensão do anticristo e a implementação de sua marca. Como a Bíblia nos ensina, o falso profeta e a besta usarão sua autoridade para enganar as nações e estabelecer um sistema de controle absoluto. O ecumenismo, com sua busca por unidade a qualquer custo, pode ser uma porta aberta para que isso aconteça. Por isso, precisamos estar vigilantes. Não podemos ser cegos às implicações espirituais dos movimentos que estão tomando forma diante de nossos olhos. O ecumenismo, embora pareça ser uma causa nobre, deve ser examinado à luz da Escritura. Se ele comprometer a verdade do Evangelho e permitir a adoração de ídolos e falsas doutrinas, ele se tornará parte do sistema que prepara o terreno para a adoração do anticristo. Devemos resistir à tentação de aceitar qualquer sistema que dilua a pureza da fé cristã e nos leve a adorar algo ou alguém que não seja o Deus verdadeiro. É tempo de refletirmos sobre onde estamos colocando nossa confiança.
Nossa fé não pode ser uma fé diluída, uma fé que se mistura com o erro. O movimento global, para unir religiões e criar uma paz aparente, pode ser uma preparação para o cumprimento das profecias do fim dos tempos. Mas nossa lealdade deve ser exclusivamente a Cristo. A marca da besta, que representa o controle e a adoração ao anticristo, não pode ter lugar em nossos corações. Devemos ser vigilantes, firmes na verdade da palavra de Deus, para que no momento certo possamos resistir a qualquer tentação que venha a nos afastar de nossa verdadeira adoração. E a verdade é que a influência global da Igreja Católica, com seu poder e sua presença em todo o mundo, pode ter um papel importante no cumprimento das profecias do Apocalipse. Mas como cristãos, precisamos manter nossa fé firme em Cristo, não nos deixando seduzir por movimentos que possam desvirtuar a verdade da palavra de Deus. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos e lembrar que a verdadeira unidade em Cristo nunca comprometerá a verdade do Evangelho. O fim dos tempos está mais perto do que podemos imaginar. Olhando para o que está acontecendo ao nosso redor, para as crises políticas, sociais e espirituais, somos confrontados com a dura realidade de que o que está escrito nas Escrituras não está distante, mas se cumpre diante de nossos olhos. Ao mergulhar nas profecias do Apocalipse, sinto uma mistura de reverência e urgência que me faz refletir profundamente sobre o tempo em que vivemos. A mensagem sobre o falso profeta e a influência da Igreja Católica nas profecias do fim dos tempos não é apenas uma narrativa distante, mas um chamado à vigilância espiritual que ressoa em meu coração como um tambor de alerta. A imagem do falso profeta, descrito em Apocalipse 13:11 como uma besta com aparência de cordeiro, mas que fala como dragão, é particularmente impactante. Ela me faz perceber como o engano pode ser sutil, disfarçado de piedade, e como é fácil, em um mundo cheio de distrações, sermos seduzidos por falsas promessas de paz e esperança. A ideia de que um líder religioso, com grande influência global, poderia manipular milhões com milagres falsos e discursos doces me deixa inquieto, mas também determinado a fortalecer minha fé. A conexão com a Igreja Católica, simbolizada pela mulher sentada sobre a besta em Apocalipse 17, é um convite para examinar não apenas instituições, mas também nossas próprias práticas espirituais. Será que, sem perceber, estamos cedendo a formas de idolatria ou confiando em sistemas que desviam nossa adoração do verdadeiro Deus? Essa reflexão me toca profundamente, porque no Brasil, a fé é uma parte vibrante da nossa cultura, mas também pode ser misturada com tradições que nem sempre estão alinhadas com a pureza das Escrituras. A descrição da marca da besta e do ecumenismo como ferramentas de controle global me faz pensar no quanto somos vulneráveis às pressões do mundo moderno. Vivemos em uma era de informação instantânea, onde ideias e líderes carismáticos podem ganhar nosso coração em um piscar de olhos. O movimento ecumênico, que busca unir religiões em nome da paz, parece nobre. Mas a Bíblia nos alerta que a verdadeira unidade deve ser centrada em Cristo, não em compromissos que diluem a verdade. Como brasileiro, sinto essa tensão em nossa sociedade, onde a busca por harmonia, muitas vezes, nos leva a aceitar ideias sem questionar. Como brasileiro, sinto essa tensão em nossa sociedade, onde a busca por harmonia, muitas vezes, nos leva a aceitar ideias sem questionar. A lição que tiro disso é clara. Precisamos cultivar um discernimento espiritual aguçado, ancorado na palavra de Deus. Não basta frequentar a igreja ou seguir tradições. É preciso conhecer as Escrituras profundamente e aplicá-las em cada decisão da nossa vida. Isso significa
questionar o que ouvimos, mesmo que venha de figuras de autoridade, e buscar a verdade com humildade e oração. Outro ponto que me marcou foi a ênfase na vigilância espiritual. Jesus, em Mateus 24:42, nos exorta a vigiar, porque não sabemos o dia da sua volta. Essa vigilância não é passiva, ela exige ação. No contexto brasileiro, onde a vida é cheia de alegria, festas e laços comunitários, é fácil nos distrairmos com o dia a dia e esquecermos a urgência espiritual do momento. A reflexão sobre o falso profeta me ensina que a batalha espiritual é real e que Satanás usa artifícios sutis para nos afastar de Deus. A idolatria, por exemplo, não se limita a imagens. Ela pode estar na nossa confiança em dinheiro, status ou até mesmo em líderes que parecem infalíveis. Como brasileiro, vejo isso em nossa tendência de idolatrar figuras públicas ou tradições culturais sem questionar. A lição prática aqui é viver intencionalmente, examinando onde colocamos nossa confiança e garantindo que nossa adoração seja pura, direcionada apenas a Deus. Aplicar essas lições na vida cotidiana significa tomar decisões conscientes. Primeiro, comprometo-me a estudar a Bíblia regularmente, não como um ritual, mas como uma fonte de sabedoria para discernir o bem do mal. No Brasil, onde a comunidade é tão importante, posso compartilhar esse conhecimento com amigos e familiares, incentivando-os a buscar a verdade em Cristo. Segundo, quero fortalecer minha vida de oração, pedindo a Deus discernimento para reconhecer os sinais dos tempos e resistir às tentações do mundo. Isso é especialmente relevante em um país onde a cultura popular, muitas vezes, mistura espiritualidade com entretenimento. Terceiro, pretendo ser mais crítico com as mensagens que consumo, seja na mídia, na igreja ou em conversas. No Brasil, onde a oralidade e a emoção guiam muitas decisões, é vital equilibrar o coração com a razão, testando tudo à luz das Escrituras. Por fim, quero viver com coragem, rejeitando o conformismo e testemunhando minha fé, mesmo quando isso for contracultural. Em um país de diversidade como o nosso, isso significa respeitar os outros, mas nunca abrir mão da verdade do Evangelho. Essa reflexão me lembra que, como cristãos, somos chamados a ser luz em meio às trevas. O falso profeta e a marca da besta são alertas para não nos deixarmos enganar, mas também são um convite para vivermos com propósito, ancorados em Cristo. No Brasil, onde a fé é expressa com tanta paixão, podemos transformar essa energia em uma busca pela santidade e pela verdade. Que possamos, como nação, resistir aos enganos do fim dos tempos e permanecer fiéis até a volta de Jesus. Irmãos, se essa mensagem incendiou seu coração e te fez refletir sobre os sinais do fim dos tempos, compartilhe essa verdade. Deixe um like, envie este vídeo para quem precisa despertar e se inscreva no canal para continuar nessa jornada. Comente. Desperta, para mostrar que você está vigilante e comprometido com Cristo. Vamos juntos espalhar essa revelação e tocar mais vidas com a verdade. Fique ligado, porque tem muito mais por vir. Ao mergulhar nas profecias do Apocalipse, sinto um misto de reverência e urgência que me leva a refletir profundamente sobre os dias que estamos vivendo. As mensagens sobre o falso profeta e o papel da Igreja Católica nas profecias do fim dos tempos não são apenas histórias distantes. Elas ecoam como um chamado vibrante à vigilância espiritual, pulsando em meu coração como um tambor de alerta. A imagem do falso profeta, descrito em Apocalipse 13:11, como uma besta que parece um cordeiro, mas fala como dragão, é especialmente marcante. Ela me faz perceber o quão sutil pode ser o engano, mascarado de piedade, e como, em um mundo cheio de distrações,
Somos vulneráveis a promessas falsas de paz e esperança. A ideia de um líder religioso com influência global, capaz de manipular milhões com milagres enganosos e palavras doces, me inquieta, mas também acende em mim uma determinação ardente de fortalecer minha fé. A conexão com a Igreja Católica, simbolizada pela mulher sentada sobre a besta em Apocalipse 17, é um convite para questionar não só as instituições, mas também nossas próprias práticas espirituais. Será que, sem perceber, estamos cedendo a formas de idolatria ou confiando em sistemas que desviam nossa adoração do Deus verdadeiro? Essa reflexão ressoa profundamente, pois, no Brasil, a fé é uma chama viva em nossa cultura, mas às vezes se mistura com tradições que nem sempre refletem a pureza das Escrituras. A descrição da marca da besta e do ecumenismo como instrumentos de controle global me faz pensar na fragilidade que enfrentamos diante das pressões do mundo moderno. Vivemos em uma era de informações instantâneas, onde ideias e líderes carismáticos podem conquistar nossos corações em um instante. O movimento ecumênico, que busca unir religiões em nome da paz, parece uma causa nobre, mas a Bíblia nos adverte que a verdadeira unidade deve estar centrada em Cristo, não em acordos que diluem a verdade. Como brasileiro, sinto essa tensão em nossa sociedade, onde o desejo de harmonia frequentemente nos leva a aceitar ideias sem questioná-las. A lição que extraio é clara. Precisamos desenvolver um discernimento espiritual afiado, enraizado na palavra de Deus. Não basta ir à igreja ou seguir costumes. É essencial conhecer as Escrituras em profundidade e aplicá-las em cada escolha que fazemos. Isso significa questionar o que ouvimos, mesmo que venha de figuras de autoridade, e buscar a verdade com humildade e oração. Outro aspecto que me tocou foi a ênfase na vigilância espiritual. Em Mateus 24:42, Jesus nos exorta a vigiar, pois não sabemos o dia de sua volta. Essa vigilância não é passiva, ela exige ação. No Brasil, onde a vida pulsa com alegria, festas e laços comunitários, é fácil nos perdermos na rotina e esquecermos a urgência espiritual do momento. A reflexão sobre o falso profeta me ensina que a batalha espiritual é real e Satanás usa estratégias sutis para nos afastar de Deus. A idolatria, por exemplo, não se limita a imagens. Ela pode estar em nossa confiança em dinheiro, status ou até líderes que parecem intocáveis. Como brasileiro, observo isso em nossa tendência de endeusar figuras públicas ou tradições culturais sem reflexão. A lição prática é viver com intenção, examinando onde depositamos nossa confiança e garantindo que nossa adoração seja pura, voltada exclusivamente para Deus. Aplicar essas lições no dia a dia significa tomar decisões conscientes. Primeiro, comprometo-me a estudar a Bíblia regularmente, não como uma obrigação, mas como uma fonte de sabedoria para distinguir o certo do errado. No Brasil, onde a comunidade é tão valiosa, posso compartilhar esse conhecimento com amigos e familiares, incentivando-os a buscar a verdade em Cristo. Segundo, quero intensificar minha vida de oração, pedindo a Deus discernimento para reconhecer os sinais dos tempos e resistir às tentações do mundo. Isso é particularmente relevante em um país onde a cultura popular, muitas vezes, mistura espiritualidade com entretenimento. Terceiro, pretendo ser mais crítico com as mensagens que recebo, seja da mídia, da igreja ou de conversas. No Brasil, onde a emoção e a oralidade moldam muitas decisões, é crucial equilibrar o coração com a razão, testando tudo à luz das Escrituras. Por fim, desejo viver com coragem, rejeitando o conformismo e testemunhando minha fé, mesmo quando isso for contracultural. Em um país tão diverso como o nosso, isso significa respeitar os outros,
mas jamais abrir mão da verdade do Evangelho. Essa reflexão me lembra que, como cristãos, somos chamados a ser luz em meio às trevas. O falso profeta e a marca da besta são alertas para não nos deixarmos enganar, mas também um convite para vivermos com propósito, ancorados em Cristo. No Brasil, onde a fé é expressa com tanto fervor, podemos canalizar essa paixão em uma busca por santidade e verdade. Que possamos, como nação, resistir às ciladas do fim dos tempos e permanecer fiéis até o retorno de Jesus. Irmãos, se essa mensagem acendeu uma chama em seu coração e te fez refletir sobre os sinais dos tempos, não guarde isso só para você. Deixe um like, compartilhe este vídeo com quem precisa dessa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhuma revelação. Comente "fiel até o fim", para mostrar que você está vigilante e comprometido com Cristo. Vamos juntos espalhar essa mensagem e despertar mais corações para a verdade? Fique ligado, porque tem muito mais vindo por aí.